Pessoal, muito boa tarde. Queria agradecer em nome do IPCOM aos nossos ilustres painelistas aí, nosso moderador, José Carlos Chedeac, o Valdir, Marcelo Neves, o Amarildo, o Gabriel, que eu tenho, enfim, pessoas com que eu tenho a oportunidade de conviver há algum tempo. E eu, na qualidade de moderador aqui, abrindo esse painel, acredito que eu tenho dois papéis mais importantes, né? O primeiro de apresentar o currículo desses ilustres companheiros de mesa e o segundo, auxiliá-los no controle do tempo. Então, gentilmente, eu vou auxiliá-los aqui para a gente poder tentar seguir o máximo possível à risca aí os 15 minutos de fala de cada um, para a gente poder ter depois o debate aí moderado pelo Gabriel. Bom, o objeto nosso aqui desse painel é debater o risco na previdência complementar, né? E aí risco, a gente pode pensar aí tanto sob a ótica do investimento, como sob uma ótica também mais ampla, né? E a gente trouxe aqui 4 pessoas que têm um viés bastante diferente, né? Viés acadêmico, viés de consultoria, o viés também da própria Previc e também de quem está na condição de gestor, sentado também na cadeira de dirigente de fundo de pensão. Então, acredito que vai ser um debate bastante rico. E aí, para dar início a esse painel, vou passar a palavra inicialmente para o Valdir Domenech, que é doutorando do Programa de Controladoria e Contabilidade da FEA USP, mestre em Administração pela FEA USP também, especialista pela FIPECAF USP em Auditoria Interna e em Gestão de Negócio Atacado, graduado em Administração pelo Centro Universitário Moura Lacerda, autor do livro Gestão Financeira de Fundos de Pensão e editor do blog de Educação Financeira e Previdenciária, revite.com. Valdir, a palavra inicial aí é sua. Só habilitar o áudio, Valdir, só está desligado. Isso. Oi, Danilo, agradeço aí essa participação, esse evento brilhante aí do IPCOM. Eu acompanhei a abertura de ontem. Aí cumprimento a Ana Paula e o Wagner Balera, e aí a parceria com a FIPECAF, aqui representando a FIPECAF. Aí também o Gabriel, que vai ser junto com você os moderadores desse painel. E aí a gente vai falar sobre risco, né? Então, eu já corro o risco pessoal, né? Porque depois de mim vai falar o Chediak, o Amarildo, que está no front, e o Marcelo, que é um profundo conhecedor. Então, eu já começo a correr um risco pessoal aqui. Aqui eu tenho um viés aí, tanto acadêmico, quanto participei das certificações de dirigentes de fundos de pensão. O início, né? A FPK foi a entidade que certificou as duas primeiras turmas de dirigentes, tanto como experiência como por prova, e eu venho acompanhando, né, academicamente aí há 10 anos o sistema previdenciário. Nós tivemos a oportunidade aí na FEA Ribeirão Preto, FEA USP Ribeirão Preto, de ter a base de dados fornecida pela Previc, em caráter inédito, de todos os investimentos das 297 aí, entidades fechadas de previdência complementar. Passou pela Procuradoria Federal e nos deu aí amplitude para fazer a pesquisa. Óbvio que tivemos que assinar termos de compromisso, de sigilo, mas isso nos deu também uma obrigatoriedade de construir, né? Porque a magnitude dessa disponibilidade ao redor do mundo são menos de 10 estudos que tiveram acesso à base de dados reais para estudo. Então, a gente teve uma responsabilidade muito grande. E nós resolvemos, né, fazer uma ampla revisão bibliográfica, até porque uma das demandas, quando a gente estava junto na Previc para fazer uma reunião para disponibilizar essa base, eles perguntavam o que o mundo está estudando de previdência. Então, eu fiz o primeiro estudo catalogado na Web of Science a respeito de fundos de pensão, de 1902. Aí eu fiz todo um histórico desses estudos ao longo dos anos. Então, o que ocorreu? A gente vê que a maioria dos estudos
eles ocorreram após o ano 2000. 80% dos estudos ocorrem após o ano 2000. Será que um assunto tão importante como previdência, por que tinha poucos estudos antes do ano 2000? É porque a gente não tinha muito problema previdenciário. A expectativa de vida vem aumentando gradativamente e ela vem aumentando nos últimos 20 anos, ela teve um incremento muito alto. Para a gente ter uma ideia dessa expectativa de vida, aí, a média do brasileiro, em 77 anos, de 1940 até 2017, que tem registros lá que eu coloquei no trabalho, ela aumentou 30,5 anos. É uma média de 4 meses e 20 dias por ano. Então, esse é um dos problemas previdenciários que a gente vai ter que administrar, um dos riscos previdenciários, que é o risco aí da demografia, né? É aumento da expectativa de vida. Então, o mundo inteiro começou a estudar isso a partir do ano 2000, que começaram a aparecer os problemas nos sistemas previdenciários. Existe assim uma profusão de estudos e, olha, métricas econométricas, matemáticas, estatísticas, que o pessoal, eu cataloguei, até fiz uma catalogação de todas as métricas que foram usadas, tem mais de 160 métricas nesses estudos que eu avaliei. Mas a gente não pode ficar bem tranquilo, não existe mágica, não tem semente de árvore de dinheiro e ninguém descobriu um modelo de alocação estratégica brilhante. Ninguém fez isso. Então, é arroz com feijão, a gente vai ter que, dia a dia, administração de fluxo de caixa. A questão também dos estudos, eu acompanhei, e eu estava no meio, né? Eu entrei em 2017, né? Eu terminei agora, dia 7 de outubro, eu defendi a tese de doutorado. Então, nós estávamos no meio da reforma previdenciária brasileira. E, obviamente, eu cataloguei lá 51 países que estão fazendo reformas previdenciárias, que já fizeram ou estão em processo de segunda ou terceira reforma. E eu até tinha concedido uma entrevista para o Estadão, na época da reforma da Previdência, o pessoal falou, mas por que só o Brasil faz reforma da Previdência? Por que só o Brasil já está fazendo a segunda, terceira reforma? Eu falei, gente, mas de onde vocês estão tirando essas informações? O mundo inteiro faz reforma porque um dos problemas maiores é a longevidade, e ela está aumentando, impactando todo mundo, não só o Brasil. E isso vai ter que ser feito reformas. Então, o estudo está bem consubstanciado, bastante esse histórico, né? Um overview bem grande do que está sendo estudado no mundo inteiro. Aí, um outro detalhe que a gente trouxe, né, para que houvesse aí nós fizemos vários benchmarks, né, da base de investimentos aí dos fundos de pensão em comparação. Aí um dos que a gente trata sempre, né, a nossa Selic, o que ocorre, né? Nós tínhamos a base de dados de 2010 a 2017. Então, o estudo não era sobre taxa de juros, tá? Então, o estudo é sobre previdência, demonstrativos de investimentos, mas não era sobre a formação de taxa de juros. Eu simplesmente peguei a Selic, média taxa Selic, e comparei com a Bolsa de Valores brasileira, americana e de Londres. Comparei com a taxa básica de juros americana e inglesa. Então, o que ocorreu? A Selic ela só perdeu do índice Dow Jones. Então, nesse período, a média foi em torno de 10,70, o Dow Jones deu 11 e pouquinho. Por quê? Ele vinha de uma recuperação da crise do subprime. Então, houve uma apreciação do mercado de ações norte-americano. A Selic ganhou do Financial Times, né, da Bolsa de Londres, ganhou da Bolsa Brasileira, era 5,3, e ganhou de longe das taxas de juros aí, dos Estados Unidos e da Inglaterra, que era abaixo de 0,5% a média dessas taxas. Obviamente, se a gente tivesse ali, eu sabia que quem ia questionar, mas por que você fez só a taxa Selic desse período? Pode ter sido um acontecimento fortuito que ocorreu de 2010 a 2017. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós pegamos a taxa Selic desde a primeira reunião, certo, de 96, e foi até abril de 2020 agora. E comparamos com o Ibovespa. Então,
A taxa de Selic, ela deu em torno de 14,6, média, e o índice Bovespa, 16 e pouco. Imaginem um ente do mercado, o governo, remunerar, isso eu não estou falando de taxa real, ela é simplesmente uma média, era só para fundamentar a conclusão. Mas imagina, em média, ele remunerou a 14,6 e o mercado de renda variável, no mesmo período, a 16 e pouco. Ele não produz nada, não vende nada e remunera dessa forma. Esse é o segundo problema que a gente tem. O primeiro, a longevidade, ele atinge todos os países do mundo. Agora, a taxa de juros brasileira, ela atinge especificamente o Brasil, porque a gente tem uma certa anomalia. Porque se nós compararmos a taxa Selic de 16 até abril de 2020, de 14,60 até abril de 2020, com a projeção do relatório Focus, que eles nos dão agora 2020, 21, 22 e 23, a média está 3,62. Então, vamos imaginar o degrau que nós vamos ter que transpor de 14 para 3. É imensurável. O grande problema desse segundo risco é a questão que está no nosso ideário do brasileiro. Eu sou egresso do mercado financeiro, trabalhei 26 anos no mercado financeiro. Eu cansei de ouvir pessoas falando, olha, eu vou vender os meus ativos, qualquer imóvel, bem, e viver de juros. Aí imagina alguém um estrangeiro que vem no Brasil e fala assim, mas tem alguém que remunera vocês aí numa taxa livre de risco dessa magnitude? Então, é muito mais difícil agora de quebrar esse paradigma que nós estamos tendo aí da taxa de juros. Nós vamos ter também na questão da própria nossa educação financeira e previdenciária, que o brasileiro, ele dificilmente ele gosta de tomar risco. Talvez essa taxa de juro tão alta durante um período tão grande de tempo é um dos fatores que ocasionou o baixo aplicações de brasileiros em bolsas de valores. Então, tudo isso carreia para quem? Para os fundos de pensão. Os fundos de pensão são grandes alocadores aí em títulos públicos. Imagina uma carteira onde que você tinha média de 14 saindo para 3, valores, né, bastante aí que já está no mercado, que qualquer pessoa pode ir lá e comparar. Nós vamos ter um grande problema para administrar o risco. Eu sou participante de um fundo de pensão, então acho que a grande responsabilidade que nós temos agora, como academia, como regulador, como entidades como o IPECOM, vai ser isso. Esse período de transição, obviamente, a gente não vai precisar fazer isso daqui a 2 dias, não, mas nós vamos ter que fazer isso paulatinamente e com muita transparência. Por quê? Pode ser que vai ter que ter reduções de benefício, vai ter que ter postergação de aposentadorias. Então, isso vai ter que ser feito de uma maneira bastante profissional, transparente e com uma comunicação eficiente. Isso será importante. Aí pode alguém me perguntar, por favor, Valdir, mas só tem notícia ruim, né, nos estudos que você realizou aí na FEA USP? Não, nós temos notícias boas. O Brasil está passando por um processo de transformação, infraestrutura, que está necessitando de alocação de capital. Então, os fundos de pensão vão ter que começar a direcionar recursos para outros, né, aí ativos do mercado, Private Equity, Venture Capital, só que com mais risco do que eles tinham os títulos públicos. Talvez com um pouquinho, tem que ter uma verba um pouquinho para comprar calmantes, para comprar algum tipo de, né, caldo de galinha, alguma coisa nesse sentido, mas não vai poder mais ter essa tranquilidade que teve em alocação de títulos públicos. Então, eu aqui
praticamente agora encerro aqui, eu devolvo a palavra aí ao Danilo, dentro do prazo aí que me foi concedido, e aguardo aí os próximos panelistas para que a gente entre no debate aí nos próximos, depois dos 30 minutos. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar aí. E agora a gente tem aí os web, né, espectadores que muito nos honram aí com a presença aí no evento. Muito obrigado. Maravilha, Valdir. Muito bom participar de um painel com gente da área de finanças, porque é um pessoal muito atento aos números e atento aos prazos, né? Então, isso é sempre mais fácil de conduzir painel formado por advogados, viu? Isso eu confesso para você que o advogado geralmente é mais difícil. Realmente tem recurso por recurso, enfim. Mas eu acho interessante dois pontos que você comentou, enfim, sem antecipar nenhum tipo de debate, né? Mas uma coisa que a gente lê muito, né? Mas a questão de que a longevidade, que é um aspecto positivo, ela acaba sendo visto na ótica da gestão do fundo de pensão, ela passa a ser um risco, né? Ela deixa de ser só um aspecto positivo, passa a ser um risco também. Acho que isso é um aspecto interessante. Outra questão da taxa básica de juros é uma questão de risco que vai extrapola a gestão do fundo de pensão. É um risco que acho que todo mundo que está pensando na gestão do seu patrimônio vai ter que enfrentar, enfim, de alguma forma. E aí eu queria passar a palavra agora para ter uma visão aí do nosso José Carlos Sampaio Chideac, que é diretor de orientação técnica e normas da Previ, que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, pós-graduado em administração pública pela FGV, mestre em engenharia de produção com ênfase em gestão e finanças pela UFF, pós-graduado em finanças pelo IBMEC, graduado em economia pela UFF, e meu companheiro lá no MBA, como professor também de Previdência Complementar da FGV, além de eu ter tido uma excelente oportunidade de trabalhar durante alguns anos em debates calorosos com o CHEDEAC lá na Previc. Então, eu queria ouvir a tua visão sobre esses desafios que a gente está passando agora, CHEDEAC. Qual é a tua visão aí sobre o risco nesse momento que a gente está passando? Obrigado, Danilo. Primeiro, cumprimentar aí todos os panelistas, Valdir, Marcelo, Marildo, Gabriel, você, aos nossos ouvintes aí na web. É um prazer estar aqui sempre podendo participar e, de alguma forma, contribuir com o debate, né? E aí, estando no órgão regulador na Previc já há algum tempo, a ideia aqui é passar um pouquinho a visão, aí uma visão mais institucional, mais geral, e do que está sendo feito, né? A gente teve uma palestra anterior com o Lúcio, aí o Lúcio tirou grande parte da minha introdução, né, que eu ia falar sobre a evolução nesse período de pandemia, mas o Lúcio já comentou sobre os números de 2019, a questão que a gente teve aí, a pandemia, alguma volatilidade dos ativos, e isso trouxe algum tipo de preocupação, e passou para vocês a ideia regulatória que a gente está tratando aí, a ideia atual e a ideia futura aí de regulação. O que a gente pode ver nesse cenário aí de redução de taxa de juros, que a gente torce, e, na verdade, a gente vê isso como um cenário basicamente estrutural, a gente não sabe exatamente qual vai ser esse ponto final, se vai ser 2, vai ser 1, vai ser 3 ou 4 a taxa de juros, isso é um dos pontos desse novo cenário, mas é um cenário que a gente tem um desafio, porque a gente está tendo algumas mudanças. Acho que o Marcelo provavelmente vai tratar isso melhor, né, Marcelo, no seu desfecho, mas está tentando uma mudança estrutural, não só na parte econômica, né, mas também nessa parte de informação, né? Já tendo muito nesse processo, a gente precisa ter muito cuidado com o que está sendo feito, e como o Valdir disse, né, a gente sai de um cenário de título público de 14% para 3% em termos de taxa Selic, na qual os fundos de pensão tem um passivo atuarial, principalmente nos planos BDs e nos planos CDs, uma necessidade de rentabilizar para poder gerar uma reserva de poupança aí para os seus participantes assistidos. Então, o desafio hoje é como dar conta, no caso, no plano BD, na parte atuarial, ou seja, como é que eu consigo bater minha meta atuarial, e no plano CD, como é que eu posso rentabilizar a poupança dos meus assistidos, né, que ao longo do tempo, para poder ter esse valor na frente que eu esperava receber quando acabar a minha parte laboral. É um desafio grande, em que, de certa forma, já adiantado pela questão do Valdir, é diversificação, né? A gente vai passar por um processo, provavelmente, de diversificação de ativos, né? Então, vamos ter o quê?
uma diversificação migrando para ativos talvez com um pouco mais de risco, e nisso a gente tem que ter o cuidado, principalmente que essa migração para o risco seja uma migração cautelosa e bem fundamentada. Acho que a 4661, a resolução 4661 de 2018, que dá as diretrizes de investimento para os fundos de pensão, ela já traz o conceito dela, se a gente olhar lá já o artigo 4º, né, que já vem reproduzido há algum tempo, mas a ideia da segurança, da rentabilidade, e a gente traz o princípio da necessidade de transparência, citado pelo Valdir, uma diligência nessa seleção de gestores, então a parte de gestão de carteira terceirizada, que a gente fala em FIP, ou FDIC, Fundo de Investimento Imobiliário, Multimercado, nessa terceirização de investimento, que em algum momento pode acontecer, a necessidade de ter essa diligência na seleção de gestores, a necessidade de que você tenha realmente, no processo de avaliação dos investimentos que você vai adquirir, né, uma preocupação com essa avaliação de risco, né, e nessa tomada de decisões, um processo decisório bem robusto, né? Então, a gente sabe que nesse processo aí, de adaptação a esse novo cenário, a preocupação com esse processo de diversificação e controles e processo decisório é muito importante, né? Isso vai passar, provavelmente, num processo dentro da política de investimento de uma revisão. Então, algumas entidades, de algum modo, vão ter que olhar dentro da sua política de investimento e definir exatamente o que a gente chama de apetite ao risco, ou seja, qual é o risco tolerável dentro daquilo que é necessário para cumprir suas obrigações, mas, ao mesmo tempo, olhando a sua necessidade de obrigações atuariais, sem que isso venha a comprometer futuramente o seu equilíbrio, né? Então, acho que a grande questão e desafio nesse mundo diferente de riscos é você tratar essa parte de obrigações atuariais vis-à-vis a necessidade de investimentos com um processo de equilíbrio, de modo que você possa trazer a rentabilidade necessária e, ao mesmo tempo, não correr riscos demasiados ou aquele risco que você não tenha capacidade de monitorar e tratar adequadamente. Porque a questão aqui é tratamento de risco, né? Porque o risco já existe. Evitar o risco é muito complicado, né? Mas você tem que ter um ferramental adequado para fazer esse tratamento, essa mitigação de risco e tratar. Isso é uma preocupação da Previc, né? Nesse processo de avaliação, de que a gente vai acompanhar de perto, no sentido de ver como está esse processo decisório. E cabe também os gestores, de um modo geral, terem essa preocupação. No cenário futuro de taxa de juros, né, assim, aí, não só a rentabilidade, a nossa preocupação e vai passar sempre pela solvência do sistema. Então, a gente vai estar sempre preocupado como isso vai impactar a solvência do sistema, se existe algum ponto, algum gargalo dentro do processo aí, regulatório que a gente possa ajustar. Então, isso está sempre em pauta, discussão com a sociedade, para poder fazer os ajustes necessários, né? Nesse ponto. Um outro ponto, em termos de diversificação, que tem tomado aí a grande parte, aí, tem crescido o debate, é que não basta só você agora investir, ter rentabilidade, controlar o risco, mas também você tem que ter a questão dos riscos ambientais, sociais e governança, o famoso risco ESG, que tem permeado algumas discussões aí, né, e tem crescido, né, de que os investimentos têm que ter essa guarda com riscos ambientais, sociais e governança. É uma discussão que está em pauta, ainda é uma discussão ainda muito nova, principalmente aqui no Brasil, mas que ela já tem uma discussão há bastante tempo lá fora. Então, é outro ponto de atenção que vai ter que ser colocado. A diversificação vai passar também por outros ativos. Assim, já há uma discussão aí em relação a como investir mais no exterior ou outros ativos. Então, isso é uma discussão que internamente nas entidades está tomando também corpo. E isso é importante porque você passa a tratar a diversificação não só no cenário nacional, no cenário internacional, não dizendo que um é melhor que o outro, mas são as opções de investimentos que você vai ter no futuro aí para poder, de uma certa forma, ter um portfólio mais diversificado.
De um modo geral, o que a gente vê é que, com naturalidade, que a diversificação vai ser o processo que vai permear essa gestão de investimentos com as entidades, né? Então, esses riscos aí fazem parte do dia a dia. O Amarildo provavelmente deve abordar um pouquinho do dia a dia, porque está em linha de frente, essas preocupações do dia a dia aí, como tomar esse processo decisório internamente, e aí o Amarildo vai poder, no dia a dia, dar essa ideia melhor, né, do como o tratamento. Vou até passar a bola para ele daqui a pouco, ele que explique melhor a situação, né? Eu tô sob ordem de supervisão, então é mais fácil para eu falar dessa forma. Mas é uma preocupação, eu acho que o diálogo é importante, eu acho que são fóruns, né, nesse sentido, que a gente vai ter que conversar bastante, porque é um novo mundo para a gente que não está acostumado com juros baixos. Nesse cenário, a gente vai ter algumas adaptações vão ter que ser feitas, né, normal, né, e ninguém espera que da noite para o dia você faça uma carteira completamente diferente. Na verdade, essa tomada de risco ela tem que ser paulatina, ela tem que ser pensada, ela tem que ser estruturada, no sentido de você ter o conforto para fazer essa migração sem efetivamente expor demais o patrimônio da fundação e principalmente o patrimônio dos seus participantes assistidos, de modo que possa protegê-los. Acho que, de um modo geral, essa é a mensagem aí que a gente poderia passar para as entidades e para o público geral, né? Então, como a gente tem mais 2 panelistas aí, acho que o mais importante dessa discussão vai ser as perguntas, que a gente vai poder explorar um pouquinho melhor os pontos de dúvida dos participantes aí. Danilo, retorno para você aí, para você dar prosseguimento. Maravilha, obrigado, Fedeac. Bom, então vamos passar a palavra agora para quem que está sentado na cadeira tendo que tomar essas decisões nesse ambiente aí de riscos hoje quase que incalculáveis, né? Então, o Amarildo Vieira de Oliveira, que é diretor-presidente da FUNPRESP Jude, foi presidente do Conselho Deliberativo e primeiro diretor de administração da FUNPRESP Jude, é servidor de carreira do STF desde 1992, especialista em administração judiciária e especializando pelo MBA em Economia e Gestão da FGV, foi diretor-geral do STF, do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, tem uma larga experiência gerencial e está lidando agora com o desafio que é gerenciar um fundo de pensão. Então, Marildo, se quiser compartilhar agora com a gente está curioso para saber se gerenciar o STF é mais complicado ou o fundo de pensão está mais complicado. Conta para a gente. Obrigado, Danilo. Boa tarde a todos, aos colegas painelistas aí, Shediac, Valdir, Marcelo, Gabriel, que vai ser o nosso debatedor. Agradeço ao Danilo, em especial, pelo convite. É sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês e aprendendo aqui cada vez mais. Parabenizo ao IPCOM aí, na pessoa do professor Wagner Balera, que leva um trabalho acho que bastante interessante de divulgação da questão da previdência complementar, que alguém já falou, eu não sei se o Shediac ou o Valdir, eu acho que foi até o Valdir, que é uma questão interessante, que é a educação financeira e previdenciária, né? Que a gente não tem, as pessoas no Brasil aqui, estava muito acostumado, e eu sou oriundo do serviço público, e lá a visão ainda é um pouco pior, né? Porque o servidor público, ele tinha um paradigma de regime previdenciário que era totalmente diferenciado, né? Você entrava já com aquela noção de que você teria aposentadoria integral, então ninguém nunca se preocupava com previdência. Quando estava chegando perto de aposentar, que a pessoa procurava o RH ali do órgão para poder saber se já tinha preenchido os requisitos, que vantagem que ele podia levar. Então, era nessa hora que se preocupava. E agora, com a Previdência Complementar, mudou, foi uma grande mudança de paradigma. Desde 2003, já não se ingressa mais no serviço público, já com regra de paridade. A gente teve uma regra transitória de média salarial que vigorou até 2013. Em 2013, começou com a FUNPRESP-ESE, em fevereiro, que abarcou também o poder legislativo. E em outubro, começou a FUNPRESP-JUDE, abarcando o Poder Judiciário e o Ministério Público. A gente está nesse desafio aí de colocar de pé essa entidade, né? Acho que a gente pode dizer que conseguiu alcançar o objetivo. A gente começou ali bastante pequeno, eu acho que a gente ainda é um pouco pequeno, mas na visão do regulador, nós somos um fundo que tem potencial de crescimento, tanto é que fomos enquadrados como ESI, entidades sistemicamente importantes, estamos naquele grupo ali que contempla as 14 maiores entidades do sistema, que são monitoradas permanentemente pela Previc,
e estamos lá junto com a FUNPRES-PESE, que já está alcançando já um volume expressivo de participantes e de recursos administrados, e a SP Previcom, que também criado mais ou menos na mesma época que nós, e que também já tem patrimônio e tem uma rota de crescimento bastante consolidada. Das três, nós somos um pouquinho menor. Esse ano é que a gente alcançou 20 mil participantes e chegamos no primeiro bilhão de patrimônio. Mas a gente tem aí uma perspectiva muito boa de crescimento nos próximos anos, ainda que a gente não pense na possibilidade de competir no mercado para abarcar planos de entidades ou de entes federativos que não vão ter condição de criar as suas previdências. A gente não tem essa intenção, nunca teve, o Supremo não tinha, o Conselho Deliberativo no passado não tinha, então a gente acha que isso deve permanecer. A gente tem um potencial aí futuro, quando todo mundo que sair das regras de transição, regra de paridade, a gente tem um universo aí de 120 mil pessoas. Quer dizer, daqui a 20, 30 anos, muito provavelmente essas 120 mil pessoas vão estar todas na Previdência Complementar. Eu, como você disse aí, entrei no Supremo em 92, sou um servidor um pouco antigo, mas eu optei pela migração, até por conta de uma coisa que o Valdir colocou sobre esse assombro das pessoas com reformas da Previdência constante. É que a gente nunca fez uma reforma séria a fundo, e mesmo quem já fez aí fora, vira e mexe, você precisa recalibrar esses parâmetros, porque Previdência é uma coisa muito, muito dinâmica, e tem a ver com uma coisa que o Valdir falou, que é a expectativa de vida. Aumento da longevidade vai levar a essa questão mesmo da mudança da Previdência. Mas, enfim, voltando para o nosso assunto aqui, a questão que eu acho que paradigmática mesmo que a gente está lidando aí é essa coisa da queda absurda da taxa de juros, né? Chegou num patamar que ela já não cobre mais as metas das entidades, seja o benchmark das entidades CD, seja a meta atuarial das entidades BD. Então, todo mundo está tendo que se expor mais a risco. Então, o risco hoje é uma realidade, todas as entidades vão ter que enfrentar isso em algum momento, né? E vão ter que saber lidar com isso adequadamente. Porque se antes era muito fácil, você também colocava no piloto automático, ia para o título público, você batia suas metas tranquilamente, e aí também entra numa outra questão, Danilo, que é também a qualificação de dirigentes, de conselheiros fiscais, conselheiros deliberativos. Essa é uma questão que a gente também assim preocupa. Eu estou na diretoria da ABRAP também, e a gente preocupa com isso. Também foi falado aqui pelo Valdir da questão de certificação de dirigentes e conselheiros, e a gente acredita que esse processo vai ter que ser aperfeiçoado, e você não vai poder mais colocar qualquer um, nem para gerir a entidade, muito menos para fiscalizá-la, né? Para gerir enquanto instância máxima no CD, para fiscalizá-la no Conselho Fiscal e para tomar as decisões lá na linha de frente na diretoria. Porque se antes era muito cômodo e tranquilo, você ia para o título público e ele pagava o seu passivo tranquilamente, inclusive com todo mundo batendo metas, todo mundo superavitário, era uma festa, era uma maravilha, esse mundo já não existe mais. É possível que não seja sustentável os 2%, é bem provável, até porque a inflação está tendo uma retomada, tendo alguns repiques aí. Mas eu acho que voltar para aquele cenário de taxa de juros de Selic de 40%, como a gente já teve em algum momento no Brasil, podemos esquecer, né? Eu acho que a gente vai ter aí alguns percalços, alguns soluços, subir um pouquinho mais, mas, por exemplo, nós lá que somos um plano CD, não temos meta atuarial, portanto, mas a gente tem um compromisso de oferecer pelo menos IPCA mais 4,15, que é o que foi nos dado o mandato pelo Conselho Deliberativo. E mesmo para você bater essa meta hoje com essa taxa de juros, já está bastante desafiador. Óbvio que a gente tem uma carteira que ainda estava muito concentrada em título público, a gente estava num processo de migração para títulos privados, para a bolsa, renda variável de um modo geral, e esse processo foi um pouco interrompido no começo do ano, né? A gente estava caminhando fortemente para isso aí, e exatamente em fevereiro, março, a gente teve aí um terremoto na Bolsa, né? Acho que foi causado por essa pandemia, trouxe muita incerteza no mercado, exatamente quando estávamos fazendo o movimento de sair do título público e já ir buscando um pouquinho mais de risco, a gente teve esse cavalo de pau aí, dado na economia, causado pela pandemia, né? E isso, de fato, nos trouxe um cenário que a gente não tinha vivido. A gente fez 7 anos agora, nesse mês de outubro, a gente estava ali, fevereiro, a gente estava com 6 anos e meio. A gente nunca tinha tido na fundação um mês com prejuízo, nesses 6 anos e meio. Sempre a gente superavitário, sempre batendo as nossas metas internas lá
IPCA é 4,5%, quando não batia no ano você batia com sobra que compensava, a gente estava até com gordura nesse período acumulada. E fevereiro e março isso foi pulverizado, né? Março, então, absurdo, né? Depois viemos de novo um processo lento de recuperação, acho que junho, salvo engano, tivemos o melhor resultado da fundação, quando foi agora em setembro, outra surpresa, né? Outro tombo, então, outro prejuízo de novo. Então, assim, a gente está nesse cenário aí um pouco turbulento, de fato, de exposição a mais risco, e teve uma coisa que sustentou um pouco a nossa carteira e até minimizou um pouco esses prejuízos, foi o investimento no exterior. Embora a gente seja uma fundação relativamente nova, a gente sempre utilizou desse veículo, né? E ele deu ótimo resultado agora num período recente e até minimizou um pouco perda e também melhorou, maximizou o lucro em alguns períodos, por conta até porque você investindo lá no exterior, você ainda tem o ganho ainda da depreciação do real. Então, você tinha um ganho duplo aí que compensou, inclusive, esse soluço de renda variável. Acabou que nós não desfizemos posição em renda variável, muito pelo contrário, a gente manteve, tinha até uma disposição de adquirir mais, mas aí esse problema, né? É mercado volátil demais, a gente achou por bem, e aí a gente trabalha com nível de risco, lá stop loss e tudo, e a gente reestopou a fundação. Não vamos fazer mais investimento por enquanto. Não desfizemos das nossas posições, mas a posição foi diminuindo, porque a gente é um plano ainda muito jovem, a gente tem só 5 assistidos, então o meu ingresso de recurso é muito superior ao desembolso. Então, o que a gente fez? A gente passivamente foi aliviando um pouco a carteira de renda variável, porque nós deixamos de investir lá. Então, a posição nossa, que estava em 15, com uma autorização para ir até 50, e tínhamos como objetivo ir até 35, ela já baixou para 10 nesses 8 meses aí, desde quando tivemos o sobressalto em fevereiro. Mas não porque a gente vendeu posição, desfez posição, porque aí também vale uma máxima para quem é de mercado. Se a Bolsa te dá ganhos excepcionais, se você sai de lá, você realiza um prejuízo que você não vai ter outro veículo onde você possa recuperar esse dinheiro. Então, o que a gente fala com todo mundo é calma, né? O momento exige calma, cautela, e é o que a gente está fazendo. E, para nossa surpresa, embora eu até participei de um outro evento com vocês, é uma coisa que eu falei e que, de fato, despertou um pouco de atenção à época, dizendo o seguinte: o pessoal do direito e a nossa fundação, ela é disso, né? É o pessoal do judiciário, do Ministério Público, são juízes, procuradores e servidores, e maciçamente todo mundo do direito, e esse povo é avesso a números, né? E aí também tem essa dificuldade aí da questão da educação financeira e previdenciária. Mas eu acho que fevereiro e março desse ano foi um teste de fogo aí muito interessante nessa nossa trajetória. A gente teve pouquíssima demanda de participante, a gente tem trabalhado fortemente a questão da comunicação e temos investido muito nisso, explicando para as pessoas o cenário, e as pessoas, para a nossa felicidade, têm entendido. Eu acho que quem entrou na Previdência Complementar, muita gente entrou consciente. A gente tem um público que é qualificado, que é exigente, que cobra muito. E a gente até brinca também, assim, não dá para você cometer qualquer deslize num plano que participa juiz e procurador. Se você for denunciado, você não consegue dar as costas, vai ficar na cadeia, porque ninguém vai te soltar. A gente tem aí mais de 10% desses nossos 20 mil participantes são juízes e procuradores. Então, se você cair na mão de um desses que é participante nosso, está frito. Então, não pode sair da linha de jeito nenhum. E, claro, voltando aqui para o nosso tema, essa questão do risco, de fato, vai exigir um aprimoramento. Eu tinha falado um pouco desse processo de evolução e de qualificação de dirigentes e conselheiros, mas ele também se aplica a toda a estrutura da nossa entidade. Você tem um processo decisório que tem que ficar mais robusto agora. Eu tive a oportunidade de participar por 2 anos da CRPC e julgando colegas de outras entidades, e assustador, assim, a gente vendo coisas de entidades muito maiores, com patrimônio muito maior, entidades já estabelecidas, com estrutura gigantesca, e o processo decisório muito falho. Coisas assustadoras, assim. Eu acho que muito trazendo desse período em que se mascarava muito essa má gestão em função do lucro fácil que a renda fixa trazia, praticamente sem risco, e você, mesmo fazendo as coisas erradas, o trem dava certo. Então, assim, dava uma tranquilidade. Hoje, o que acontece? Nesse cenário de mais estabilidade econômica, de taxa de juros mais baixa, o que está acontecendo? Todo mundo está se expondo mais a risco, e aí as deficiências aparecem. E aparecem com uma forma mais forte.
né? E fica mais claro como é que você se assusta. Assim, eu confesso que eu me assustei em relação a alguns processos decisórios, como é que isso funciona em entidades grandes, inclusive. Assim, se obrigou a Previc, que tem sido bastante atuante, tanto é que a gente estava lá entupido lá na Câmara de tanto processo, tanta atuação da Previc, e de fato, algumas situações lá, assim, não tinham condições, né? E, assim, esse processo de qualificação dos gestores tem sido muito importante, e agora, recentemente, coisa de uns 2 anos atrás, teve uma notícia que circulou aí também, dirigente de uma entidade eleito pelos participantes, e a posse foi barrada pela Previc, porque a pessoa não preenchia os requisitos. Então, assim, isso é importante. Se, por um lado, está se expondo às fragilidades e expondo esses dirigentes pelo fato de que agora eles vão ter que se dedicar um pouco mais, tem que ter mais conhecimento e mais responsabilidade, esse dever de fidúcia tem que ser levado, sabe, à enésima potência, aí você está expondo esse tipo de situação. Mas o órgão regulador também tem sido bastante eficiente, atuante, no sentido de barrar e melhorar. Eu acho que a própria ABRAP também tem feito um trabalho junto ao ICSS, a gente tem capacitado as pessoas no sentido de que a gente tenha dirigentes mais qualificados. Quer dizer, o sistema está se expurgando aí, de modo que você tenha pessoas mais qualificadas atuando em todas as entidades. Com relação a essa questão da taxa de juros baixa, e aí alguém já falou também, acho que o Shediac falou um pouco disso também, da gente ter que diversificar um pouco mais as nossas carteiras, o nosso portfólio. A gente, quando começou na FUNPRESP lá, tinha uma ordem do Conselho Deliberativo da gente não expor muito a risco, não ter possibilidade de ter rentabilidade negativa, porque a gente estava num momento de consolidação da nossa entidade, não queria espantar o nosso participante aí. Então, a gente também tinha um cenário em que a renda fixa estava pagando a meta que foi estabelecida, então ficamos num cenário um pouco mais tranquilo. Começamos um processo de diversificação que veio acompanhado já com o crescimento da nossa entidade, melhor aparelhagem dela e também o aumento expressivo dos nossos ativos também. Já licitamos a nossa carteira, já temos hoje gestores privados fazendo gestão lá também, a gente tem carteira própria, mas tem carteira licitada, terceirizada, assim como a FUNPRESP-IESE também tem, e a gente tem procurado diversificar bastante. Agora, só que aqui internamente, todos os ativos, a gente, de novo, tivemos um problema aí agora em setembro, rentabilidade negativa, porque todos os ativos aqui internamente performaram mal. Mas a gente tem outras possibilidades, né? A gente tem visto aí entidades aí que já mais antigas, mais consolidadas, com patrimônio maior, que agora que está se voltando para a questão do exterior. Nós já fazemos investimento lá, como eu disse, mas tem o FIP, por exemplo, que é um instrumento que está um pouco demonizado aqui, porque começou aí sendo mal utilizado, Shediac sabe muito bem disso, tanto de entidades que a Previc autuou por conta de mau uso desse instrumento, que lá fora funciona muito bem. Então, a gente está trabalhando aí junto aos órgãos governamentais, de modo que a gente melhore essa regulação, para que a gente possa ter um ambiente mais claro de negócio para trabalhar com o FIP. Fundo imobiliário, né, agora que veio essa proibição de você adquirir diretamente imóveis, mas o fundo imobiliário é uma opção, e a gente tem visto aí, por experiência, que o investimento no exterior traz uma rentabilidade interessante, mas a gente esbarra num outro problema, que é o limite, né? A 4661 deu 10% de limite máximo, né, para que a gente possa investir nesse veículo. E nós mesmos lá na FUNPRESP estamos trabalhando ali com 9,4 e sempre de olho ali para poder evitar qualquer desenquadramento passivo, porque na eventualidade de você ter uma rentabilidade negativa desses ativos internos e uma rentabilidade muito boa lá fora, associada com uma depreciação cambial, você acaba maximizando o lucro lá e pode extrapolar muito o seu limite. Então, a gente está sempre ali preocupado com essa nossa posição. Eu sei que tem uma demanda já do nosso sistema no sentido de poder ampliar esses limites. Se ele for ampliado, nós certamente seremos uma entidade que vai trabalhar para ampliar esses percentuais de participação que a gente já faz e faz com bastante sucesso. Óbvio que aí a gente tem falado aqui da questão da capacitação interna de todas as equipes, investimento em controles internos, eu acho que esse é um mote, a gente vai ter que investir muito nisso, de modo que a gente possa aperfeiçoar todo o processo decisório que envolve essa cadeia decisória de investimentos, isso tem que ser aperfeiçoado, de modo que você transmita segurança para o participante, para os conselhos, para
o órgão regulador, né, que a gente possa ter um ambiente de negócios mais equilibrado, tranquilo, sereno, transparente, que é o que a gente precisa para poder superar essa nova dificuldade, até que a gente se adapte a essa realidade nova de se expor a mais riscos. Né? Porque isso é da natureza, é inerente, você tem que se expor a risco, e o risco não é uma coisa absurda, não é um tiro no escuro, como as pessoas podem pensar. Tudo tem métrica, você trabalha com métricas, com fórmulas matemáticas, econômicas, e você tem como oferir grandes ganhos, mesmo expondo a entidade a um pouco mais de risco. Né? Assim, o que eu queria deixar mesmo agora, por fim, era falar um pouquinho também dessa questão que, embora a gente aqui, sendo plano CD, e aí não temos meta atuarial, mas a gente também tem uma pressão que assim, não é tão grande, óbvio, eu reconheço, tão grande como é o plano BD, que é o plano BD, que hoje representa aí 2/3 do patrimônio das entidades fechadas, eles têm meta atuarial e meta atuarial alta, e para alcançar rentabilidade, eles têm que se expor ao risco também com muito mais... eu diria, com uma velocidade muito mais forte do que a nossa e com uma intensidade muito maior do que a nossa também. Mas nós lidamos no plano CD com uma outra pressão, que é a frustração de expectativa do nosso participante. Né? Que, embora você não prometa para ele uma rentabilidade ou um benefício X, mas ele tem uma expectativa em função daquele mandato que o Conselho deu para a gente ali. Então, a gente lida com essa pressão também, embora ela seja menor, porque se você justificar, você consegue levar ao Conselho, ele pode abaixar essa meta. Mas a gente lida com isso também, com essa pressão da frustração de expectativas, que é uma coisa que acho que acontece no mundo inteiro em relação a plano CD. Mas aí eu acho que a gente, trabalhando com transparência, você consegue tratar isso adequadamente, porque a frustração de expectativa num plano CD, ela não decorre só da nossa baixa rentabilidade, eventualmente, mas também daquilo que você tem de conhecimento de previdência, do investimento em educação financeira e previdenciária do seu participante. É você ter um simulador ativo no qual ele possa estar sempre acompanhando a sua reserva, projetando a sua aposentadoria e verificando a necessidade, de repente, de ficar mais tempo em atividade ou de aportar mais recursos. É óbvio que isso não tira aquela pressão sobre nós. A gente tem que entregar para ele um resultado que seja condizente. Né? Eu acho que era isso que eu queria dizer, e volto aí para os debates. Obrigado pelo tempo e pela paciência de vocês. Excelente, Amarildo. Eu fiz essa opção de migração também para o regime de previdência complementar e lidei com esse tipo de consideração que você comentou daqueles que acham que o regime público totalmente estatal é isento de risco, né? Sim. E eu falava que no regime estatal eu tenho uma promessa de benefício futuro sem reserva nenhuma. E eu não sei quem vai pagar essa conta lá na frente. Então, na verdade, eu acho, na previdência complementar, eu entendo que a reserva constituída talvez seja a maior segurança que a gente tem. Né? Então, acredito que isso a gente precisa repensar, ter uma outra visão nossa, servidores públicos, né? A respeito dessa alocação de risco também. Sim, Danilo, você tem total razão aí sobre isso, só pegando um gancho do que você falou. Eu também, quando fiz a opção também, pensei bastante, já atuava na fundação e tudo, e pensei muito na possibilidade de migração, como foi dada aquela possibilidade. A minha esposa aposentou no regime próprio, com paridade e integralidade. Falei, bom, eu vou para o regime de previdência complementar e não me arrependi. Arrependi de não ter vindo antes, que eu acho que me dá uma segurança muito maior também. Eu tenho essa convicção que você tem a respeito do assunto. Maravilha, eu tenho essa sensação também. Espero que ele esteja certo, né? Espero que sim. Bom, vou passar a palavra agora para o Marcelo Neves, que é doutorando em administração pela Mackenzie, mestre em controladoria e finanças pela FIPECAF, pós-graduado em economia pela Unicamp, pós-graduado em administração financeira pela FGV, graduado em ciências contábeis pela Mackenzie do Rio, atualmente sócio da MRN Serviços Financeiros, consultor sênior da NetInvest. Estou em consultoria dos mercados de previdência privada, endowments, funds e finanças comportamentais. Marcelo, queria ouvir agora as suas contribuições aí para esse debate instigante. Muito obrigado, Danilo. Eu gostaria de fazer primeiramente nossos agradecimentos pelo convite do IPECOM, agradecer em nome do professor, doutor Wagner Balera, e em nome dele prestigiar e todos os dirigentes e conselheiros do IPECOM, ao professor Wellington Rocha, presidente da FIPECAF, e também aquelas entidades que nos prestigiam nesse evento, a FIPECAF, o AB Prev,
Comissão de Previdência da OAB São Paulo, a CAMES, o ICDS e a ABPEM também. Além do que, eu gostaria também de me referir aqui, me dirigir aos meus colegas painelistas, todos eles brilhantes. O meu desafio não vai ser falar sobre risco sistêmico em si, mas ser o último depois de tão grande magnitude e brilhantismo de todos, realmente vai ser, esse vai ser o grande desafio, né? Cumprimentar você, Danilo, Gabriel, como grandes moderadores, e gostaria de cumprimentar todos aqueles nossos colegas aí de fundos de pensão, consultores profissionais da área de previdência, de saúde, de seguros, e, em especial, a professora Fabiana Lopes da Silva, o professor Wilson Nakamura. Bom, meus amigos, eu não vou ser redundante aqui na fala dos meus colegas, que brilhantemente já falaram bastante sobre risco, sobre a situação da taxa de juros hoje no Brasil, mas eu vou convidá-los a fazer uma reflexão de que atualmente nós vivemos momentos estranhos, né? Onde a ciência está sendo chamada a enfrentar alguns desafios que já considerávamos superados, né? E a pandemia que nós estamos atravessando é um exemplo desse, né? Enquanto isso, nós estamos vendo o terraplanismo aí ainda conquistando vários adeptos, né? E nesse aspecto, o IPCOM, principalmente, mas não somente, também aí eu faço compartilho essa narrativa com a Academia Nacional de Seguros e Previdência, né? Tem atuado como um elemento catalisador entre entidades fechadas, entidades abertas, fundos patrimoniais, planos de saúde, participantes, órgãos reguladores, né? A presença do José Carlos Sediak aqui conosco é um exemplo disso, Lúcio Capeleto, enfim, né? A área acadêmica forma um conhecimento que é construído a partir e compartilhado com benefício com toda a sociedade. O IPCOM, nesse aspecto, gostaria de enfatizar aqui o lançamento do e-book, que são mais de 200 páginas, 16 artigos, mais de 20 especialistas contribuíram para isso, e esse papel do IPCOM é fundamental em fazer a aproximação entre todos esses players do mercado. Bom, dito isso, eu gostaria de lembrar que, falando um pouco, vou me concentrar aqui em risco sistêmico, gostaria de lembrar que a Resolução 13, de 1º de outubro de 2004, completou, agora esse mês, 16 anos, né? Eu me lembro bastante da Resolução 13, tive uma oportunidade de estar com, atualmente, um dos diretores da Previc. Na época, trabalhamos numa discussão, num dos fundos de pensão que eu fui dirigente, sobre processo de controles internos, governança, né? E tive a oportunidade de contribuir muito nesse desenvolvimento. Mas é fato que, depois de 16 anos, nós precisamos voltar e rever os critérios, né? O cenário, o novo ambiente de negócios que nós temos com relação à Resolução 13, né? E um deles que eu vou me concentrar especificamente é a questão do risco sistêmico. Como é que era tratado o risco sistêmico pelos fundos de pensão de forma geral? Você fazia uma matriz de risco e você colocava o risco atuarial, o risco de mercado, o risco de crédito, o risco de contraparte, enfim, né? E o risco sistêmico era uma linha que você deixava ali no relatório, e você passava isso para o Conselho Fiscal, que argumentava, então, o risco sistêmico. Bom, o risco sistêmico eu não posso fazer nada, né? Porque ele é sistêmico, né? Então, eu deixo ele ali, eu só boto ele ali direitinho para dizer que eu não esqueci do risco sistêmico. Porém, para o nosso debate de hoje, eu fui pesquisar com mais profundidade um assunto que eu já vinha debruçado em cima dele, sobre risco sistêmico. E encontrei 4 artigos muito interessantes, que eu separei para compartilhar aqui com vocês. O primeiro deles é de 2010, eu vou fazer a tradução aqui direto para não ter que falar em inglês. O primeiro deles é o Medindo o Risco Sistêmico Global, o que os mercados dizem sobre o risco. É um artigo de 2010, ele foi veiculado pelo Institutional Investor and Journal of Portfolio Management em 2010. O outro foi Surgimento do Risco Global Sistêmico, da Princeton University,
em 2016. O terceiro é uma ferramenta abrangente, multisector, para análise de riscos sistêmicos e a interconectividade. Esse aí foi um artigo que foi publicado pela London Business of Economics and Political Science e pela International Monetary Fund, em 2018. E, por último, não menos importante, um artigo que foi divulgado pelo Fórum Econômico Mundial e a Mercer Consulting, convertendo riscos sistêmicos globais em retornos sustentáveis. Eu vou fazer uma rápida descrição do que é cada um desses artigos e eu vou concluí-lo com uma análise do nosso cenário atual com relação a riscos sistêmicos. Okay? Bom, o primeiro artigo que bastante interessante da Institutional Investor, lá do Journal Portfolio Manager, que fala sobre a medição do risco sistêmico global, ele é um artigo que busca melhorar a compreensão dos recursos, da alocação de recursos, para caracterizar ambientes de mercado ao longo tempo. Né? Especificamente, primeiro ele demonstra que como a crise do mercado, como é que ele impacta essa crise no mercado e a distribuição dos retornos decorrentes dessa crise. Né? Em seguida, ele propõe um indicador de risco sistêmico global que conecta um conjunto de considerações do mercado com classes de ativos, né? Usando um modelo de análise multivariada. É um artigo bastante complexo, tá? Ele tem aqui um barômetro de risco sistêmico, né, em que ele planeja o conjunto dessas atribuições alocadas por cada um desses setores interconectados, tá? E ele faz essa proposição metodológica. Né? Logicamente, todos fiquem tranquilos, eu não vou apresentar nenhum cálculo calculométrico, podem continuar na apresentação, fiquem tranquilos com relação a isso. Tá? O segundo artigo, já de 2015, ele fala, da Universidade de Princeton University, ele fala sobre o surgimento do risco sistêmico global. Né? E nesse artigo, ele define que o sistema global como um conjunto de interações que permitem um fluxo contínuo de informações entre capital, bens, serviços e pessoas. Né? E usando conceitos gerais da globalização, né, complexidade, rede, natureza do risco, ele analisa o caso de impacto no comércio, na finança, infraestruturas, mudanças climáticas, saúde pública, veja bem que nós estamos no meio de uma pandemia, para desenvolver, então, um suporte empírico, né, de uma análise conceitual desse conceito desse risco global. Então, mais um artigo com uma universidade de ponta de renome que quem escreveu esse artigo daqui são todos eles pesquisadores da Universidade de Princeton e trazem essa discussão. O terceiro é um artigo da London Business of Economics, né, Political Science e do Fundo Monetário Internacional. Também são 3 pesquisadores que fazem essa narrativa desse artigo, e o título dele é uma ferramenta abrangente multisector para análise de risco sistêmico e interconectividade. Como é que esses riscos sistêmicos, eles, através dessa interconexão, através de diversos fatores de riscos, eles se interconectam. Ou seja, simplificando, como é que você transforma uma coisa questão de risco sistêmico numa tsunami no mercado. Tá? O artigo ele define uma ferramenta, também estatística, que permite uma avaliação abrangente desse risco sistêmico por meio de quantificação do impacto de mecanismos da amplificação do risco. Ou seja, você joga uma pedra no lago e ele mede exatamente a amplificação do impacto desse risco, como é que ele se propaga. Tá? E isso afetando essa interconexão, ou seja, o que ele coloca? O impacto entre bancos, intermediadores financeiros de modo geral, seguro, fundo de pensão, hedge fund, investimentos de toda a ordem, né, de infraestrutura, e a ferramenta produz métricas para avaliar o risco sistêmico de perspectivas, incluindo o risco
que a gente chama de fat tail, aquele risco lá da ponta, tá? E essa interconexão, como é que um risco dentro de um determinado setor ele vai permear entre outros setores. Tá? E, por último, para poder fazer aqui a colocação da minha narrativa, eu vou falar sobre um artigo que foi bastante divulgado, né? Que foi apresentado no World Economic Forum, através da Mass Consulting, foi agora em 2020, em maio desse ano, ou seja, nós estávamos em plena pandemia na Europa, quando esse artigo ele foi discutido e apresentado, né? Ele identifica 6 riscos sistêmicos globais, que eu vou depois discorrer sobre eles, né? E eles afetam os proprietários, né, do ativo. Então, o foco dele é o seguinte: olha, como que o proprietário desse ativo ele está sendo afetado? Além disso, né, a própria pandemia é um grande exemplo disso. Depois ele aborda a questão da pandemia em um outro artigo, que eu vou me resumir aqui, é o risco sistêmico e não a pandemia. Tá? Ele resume a percepção, no caso de risco, de grandes proprietários de ativos. Então, nós estamos falando exatamente no nosso segmento. Né? Nós estamos falando de segmento de fundo de pensão, que é extremamente vulnerável a riscos sistêmicos, okay? Por ser o maior proprietário de ativos do mundo, são os fundos de pensão. Né? Ele introduz que uma governança tomada de decisão, de uma forte decisão estrutural no fundo de pensão ou no player dos gestores de ativos, ela é fundamental à importância. Né? Ele fornece um caminho para que os investidores adquiram a experiência de traduzir riscos em oportunidades. Né? Como é que eu vou traduzir isso aqui de uma forma bem simples para todo mundo, para ficar uma coisa fácil? Todo mundo se lembra da tsunami que ocorreu na Tailândia, se não me engano, foi em 2004. Foi uma catástrofe imensa, né? Mas teve um caso que ficou emblemático, foi uma garotinha que ela conseguiu se salvar e ela salvou toda a família. Né? E ela se salvou porque ela tinha aprendido na escola que quando o mar recua, ela tinha que fugir, porque era sinal que vinha uma tsunami. Né? E quando essa garotinha viu o mar recuando na Tailândia, ela começou a gritar e ela puxou os pais. Né? E eles saíram, foram os primeiros a saírem da praia. Né? E eles conseguiram. Então, o que o risco sistêmico eles nos ensinam? Né? Bom, primeiro, eu acho que aquela ideia de que o risco sistêmico ele fica dentro de uma caixinha, eu não faço nada porque ele é sistêmico, eu acho que não cabe mais nos tempos atuais. Né? E se eu não posso resolver o problema, mas se eu tenho mecanismos que me alertam desse risco sistêmico, tá? E eu sei medidas, e eu já tenho previamente quais são as medidas que eu vou adotar caso algum vetor de risco sistêmico seja iminente, né? Eu não vou salvar todo mundo que está na praia, mas algumas pessoas eu vou salvar. Né? É basicamente isso a proposta aqui dessa narrativa. Tá? Bom, ele descreve também potenciais iniciativas futuras que a indústria, enfim, podem ser tomadas para mitigação desses riscos sistêmicos que eu vou descrever aqui, os principais deles identificados lá no Fórum Econômico Mundial. Tá? O primeiro deles, e também bastante percebido por todos nós no dia a dia, são mudanças climáticas. Né? Então, esse risco ele decorre da capacidade de governos e empresas de lidar com mudanças climáticas e proteger a população para a respectiva adaptação. E aí vem eventos de toda a ordem. Né? Cidades que ficam à beira-mar, né? Condições climáticas que podem afetar o agronegócio. Né? E, como exemplo, eu vou utilizar aqui a fala do Shediac, que ele colocou muito bem, né? A questão do ESG, do Environment, Social Governance, que aqui no Brasil a gente chama de ASG. Né? E os procedimentos, né, os critérios ESG, eles estão aí justamente visando isso. Né? Eles visam questões ambientais, visam questões sociais, visam questões
de governança, né? É um aspecto bastante relevante que a gente deve levar em consideração. E no nosso evento anterior, que nós falamos sobre isso também, eu cheguei a comentar que a coisa de uns 15 anos, 12 anos, 15 anos atrás aproximadamente, eu estava fora do Brasil, trabalhando também em fundo de pensão, e na época que era mais comum se falar na Europa, era o PRI, Principle for Responsible Investments. E essa sigla que mais tarde, quer dizer, evoluiu com o tempo, ainda existe, mas evoluiu para a gente aqui como ESG, já era plenamente discutido isso na Europa. Então, não é nenhuma novidade quando a gente fala de ESG, é sério, a gente tem que andar com isso, a gente tem que fazer com que isso seja parte dos critérios de escolha de ativos, de gestores, que estejam alinhados realmente com esses princípios gerais. Tá? Bom, o segundo ponto, que também é comentado não só no artigo aqui do Fórum Econômico Mundial, mas também em outros artigos, é a segurança da água, né? Então, a segurança da água, basicamente, é a exposição a uma diminuição da quantidade e qualidade de água doce no mundo. Isso é evidente e é conhecido de todos, né? E nós tivemos recentemente, o governo conseguiu aprovar o novo marco regulatório do saneamento para vir trazer uma resposta com relação a isso. E nesse ponto, eu gostaria de ressaltar um aspecto, que é a questão do saneamento básico. Ele tem dois fatores que são muito importantes. Primeiro, com relação à educação. Ele diminui, aonde você tem saneamento básico, você tem uma redução de evasão escolar, né? E segundo, aonde você tem saneamento básico, você tem uma qualidade em termos de saúde muito melhor. Então, você tem uma garantia que você não vai ter doenças, endemias e etc. Então, isso é fundamental. E, ainda falando sobre saneamento, os últimos estudos que eu li sobre a parte do novo marco regulatório, o Brasil hoje tem em torno de 50% dos domicílios possuem saneamento básico, né? Ou seja, residências que estão conectadas às redes de saneamento. Para que você chegue a 100%, o estudo que eu vi era alguma coisa perto de 500 a 600 bilhões de reais. Bom, o que são 500 a 600 bilhões de reais? Isso significa, se nós transformarmos isso em dólar, alguma coisa perto de 5 a 6 Copas do Mundo. A gente tem ideia do que de investimento a gente está falando com relação a isso, né? E o marco regulatório foi aprovado recentemente, já teve vários processos de licitação, de parcerias públicas-privadas, para melhorar a qualidade da água e do saneamento básico na população. Isso é um risco global, né? Nesse ponto, nós estamos no caminho certo. Acredito que o Brasil realmente tomou a decisão correta. Bom, o terceiro item que eu gostaria de dividir com vocês aqui, que é uma preocupação de risco sistêmico global também, são instabilidades geopolíticas, né? E o que vem a ser isso? São implicações do aumento da desigualdade global, populismo, protecionismo, conflito internacionais, entre estados, ameaças ao livre comércio. Isso tudo a gente classifica isso como instabilidade geopolítica, que faz parte de um dos riscos globais. Bom, a gente tem alguma situação como essa? Eu acho que sim. Eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lembrar que logo nos primeiros dias desse ano, nós tivemos a morte do general Soleimani, do Irã, em que ficamos todos na expectativa de se haveria uma nova guerra ou não, né? E isso faz menos de 10 meses, né? Outro ponto que eu gostaria de levantar aqui foi com relação à Guerra do Cáucaso, entre Armênia e Azerbaijão. A Guerra do Cáucaso ele não estava no pipeline de nenhum analista de geopolítica. Isso eu posso falar com uma certa segurança, até porque esse é um assunto que eu também me dedico e tenho atividade com relação a esse assunto. Então, essas tensões, entre elas, a tensão comercial entre Estados Unidos e China, agrava essa instabilidade geopolítica. Então, portanto, agrava o risco sistêmico global.
E o próximo e quarto ponto que nós temos que verificar também com risco sistêmico é a evolução tecnológica. Quando eu falo em evolução tecnológica, para aqueles que são tão jovens quanto eu, na década de 60, não que eu me lembre, mas pelo menos o que eu li, não se previu a chegada da internet. Se falava do homem chegando à Lua, se falavam de robôs, né? Mas ninguém previu que nós teríamos a internet, né? Falávamos em telefones sem fios, né? Mas a internet ninguém previu que aconteceria. E a tecnologia disruptiva ela está justamente aí, batendo nossa porta. Vide as insurtechs, as fintechs, que estão batendo a porta das empresas e mudando a economia. Isso sem falar nas outras diversas atividades econômicas que são impactadas, como o transporte urbano, rede hoteleira e etc. O quinto ponto que eu gostaria de comentar com vocês, que eu vou ser bastante breve, porque nós já comentamos isso aqui bastante, são mudanças demográficas, né? Implicações no envelhecimento da população em todo o mundo, não acontece só no Brasil, em todo o mundo, em que desequilíbrios demográficos em diversas regiões está ocorrendo um envelhecimento muito rápido. Tá? Eu vou fazer referência aqui ao professor Paulo Tafner. Ele trabalhou bastante para a questão da reforma da Previdência e eu tive a oportunidade de ver um dos trabalhos dele, e ele citava o seguinte, que o RDI, a razão de dependência de idosos, tá, aos 60 anos, o que quer dizer isso? Né? Eu pego todo mundo que é abaixo de 15 anos, todo mundo acima de 60 anos. Tá? E isso daí eu divido pela população que está no meio, ou seja, quem tem menos de 15 anos, eu somo com quem tem mais de 60 e divido por quem tem entre 15 e 60 anos. Ok? Isso é a razão de dependência de idosos aos 60 anos. Tá? Em 2020, ela era 21,2. Ou seja, eu tenho 21 pessoas que têm menos de 15 anos ou mais de 60 anos. Tá? E eu tenho um contingente que corresponde a esse 21% dessa população. Em 20 anos, ou seja, quando chegar a 2040, essa razão de dependência de idosos vai praticamente dobrar no Brasil. Vai ser a 39,2. Nós saímos de 21,2 para 39,2. Praticamente dobra. Tá? Um outro ponto que eu vou, para ratificar esse estudo, eu vou citar aqui um estudo demográfico feito do Grande Banco de Varejo, que em 2015 ele comentou, ele fez um estudo que é uma pré-análise já da reforma da Previdência, e ele identificou o seguinte, que as projeções estiverem corretas entre 2015 e 2040, em 25 anos, o Brasil vai ter uma razão de dependência de idosos aí aos 65 anos, igual àqueles países da Europa que levaram 65 anos para chegar à mesma razão de dependência de idosos. Ou seja, nós vamos envelhecer em relação aos países mais velhos da Europa mais de 2 anos por ano. É isso que vai acontecer. E, por fim, o último item, que é um risco global, que eu vou ser bem rápido, porque nós já falamos bastante sobre ele, são taxas de juros reais de longo prazo, baixas ou então negativas. Tá? Nesse ponto, eu vou citar um pequeno exemplo aqui, que muita gente fala e pouca gente conhece, que é o exemplo do Chile. Né? Logo quando teve a reforma da Previdência no Chile, coisa de 15 anos depois aproximadamente, eu fui para lá para fazer um trabalho que era de 3 semanas, um mês, aquilo durou quase um ano, e eu acabei ficando lá pelo Chile, e como não poderia deixar de ser, eu fui procurar lá o CEDIAC chileno, lá da Previc do Chile, para poder conhecer um pouco do mercado de previdência, porque estavam começando ali, tem os primeiros 15 anos. E o que aconteceu no Chile? Quando foi desenhado o modelo chileno, eu não estou justificando isso por outras causas, mas estou dando só o exemplo.
a projeção que foi feita para cada unidade de rentabilidade, ele precisava estar correndo, digamos, 3 unidades de risco. Eu estou simplificando aqui para não entrar na estatística, eu estou falando de rentabilidade, taxa interna de retorno, e risco eu estou falando de desvio padrão. Então, suponhamos que para cada uma unidade de rentabilidade eu tinha que estar correndo 2 unidades de risco, vamos supor. 30 anos depois, o que aconteceu foi que cada vez mais você tinha que correr mais risco para entregar menos rentabilidade do que vocês que tinham esperado lá atrás. Lógico que não foi só esse problema, tem outros que não fazem parte do painel. Então, isso é um exemplo aí de taxas reais de longo prazo muito baixas, né? E, concluindo aqui a minha fala, tá? A análise de risco sistêmico deixa de ser uma peça decorativa na matriz de risco. A gente tem que começar a olhar para o risco sistêmico de uma forma hoje mais prospectiva, entender um pouco melhor o risco sistêmico. Tá? Isso não é uma questão só de entidades fechadas, entidades abertas, operadoras. Tá? Isso é uma questão da sociedade. Nós temos que nos debruçar com isso em vários segmentos. É uma responsabilidade dentro de vários setores, não só de fundos de pensão. É extremamente difícil, né, você mitigar e identificar um risco sistêmico. É muito difícil. Né? Eu vou exemplificar isso aqui com uma colocação do Nassim Taleb. O Nassim Nicholas Taleb, ele é um analista de risco, é um estatístico, também um filósofo. Tá? E ele tem um livro que ficou bastante conhecido na década passada. Aqueles que não tiveram a oportunidade de ler, que o leiam, que acho que vale bastante a pena, chamado A Lógica do Cisne Negro, no qual ele classifica para eventos que impactam o mercado financeiro. Você pode estender isso para outros segmentos dentro da atividade econômica. Tá? De acordo com ele, o cisne negro é todo evento que não pode ser previsto e gera um grande impacto para a sociedade. A lógica por trás do estudo do professor Nassim Taleb é que vivemos num mundo no qual não temos um total conhecimento de tudo. A gente não consegue saber absolutamente tudo e fazer todas as previsões para você se precaver de tudo. Mas que, por certos eventos, sejam eles raros, né, como é o caso do próprio cisne negro, né, assim como outros eventos que venham a ocorrer, como eu citei agora, o caso da Guerra do Cáucaso, que ninguém esperava. A grande verdade é que eles ocorrem e nós não temos como evitá-los. E eu deixo aqui, para encerrar minha fala, uma frase aqui do professor Nassim Nicholas Taleb, bastante interessante. O que não me mata, me fortalece, mas mata os menos aptos e torna a população sobrevivente mais forte como um todo. Né? Então, senhores, eu agradeço, meu muito obrigado pela atenção, espero ter contribuído com o debate, com a discussão. Danilo, muito obrigado. Eu agradeço, Marcelo. E agora passar aí o bastão, né, para esse papel difícil aí, que ficou agora para o Gabriel, de estimular os debates. Gabriel, acho que a gente tem aproximadamente 15 minutos aí para não atrasar muito o próximo painel, tá? Então, se você Perfeito. aproveitar esses 15 minutos aí restantes, ajudar a gente. Vou tentar superar esse desafio difícil aí que os nossos colaboradores, primeiro agradecer ao Marcelo, ao Marildo, ao Valdir, ao Shediak, enfim, ao Danilo também, por essa apresentação, acho que em nome também de todos que estão assistindo, foi uma visão muito completa sobre a questão do risco. Temos aí alguns minutinhos até o próximo debate, então vamos começar pela primeira questão, que eu direcionaria ao Valdir, e, enfim, se o Amarildo quiser complementar, talvez pudesse ser interessante, porque teremos uma visão de alguém que está olhando para a entidade hoje, a partir da visão de participante, e alguém que está olhando de dentro da entidade. Né? Então, o Valdir apresentou para a gente que a realidade de investimento dos últimos anos não vai se repetir, provavelmente, nos próximos anos. Né? As taxas baixas de juros
vão empurrar as entidades para uma nova realidade, de mais exposição a risco. Da mesma forma, a gente vive num ambiente novo, sob o ponto de vista econômico. Estamos passando por uma das crises mundiais mais agudas, não sabemos muito bem o que vai acontecer, isso afeta a mentalidade de todo mundo, né? Assim como as guerras e as revoluções industriais, essa pandemia muda a nossa percepção sobre o risco enquanto indivíduo. A pergunta é a seguinte, e além disso, desculpa, um ambiente mais competitivo para as entidades de previdência, né? O Brasil tem aprovado reformas no sentido de estimular a competição entre as soluções de previdência, que é positivo, mas coloquem também um desafio para as entidades de previdência em atrair novos participantes e tudo mais. A pergunta é, a entidade de previdência hoje consegue oferecer para os participantes e assistidos um sinal de segurança nesse ambiente de tanta insegurança que o risco aponta, a transparência, as soluções e os projetos hoje existentes para atrair novos participantes estão surtindo efeito, ou seja, a previdência complementar fechada um mar de segurança uma ilha de segurança dentro desse mar de risco que ouvimos até agora? A Maria, para mim, eu posso responder? Primeiro para o Valdir e o Mario pode complementar, cada um de uma visão. Tá, obrigado pela pergunta, Gabriel. Eu acho que é interessantíssima aí, uma pergunta. Eu respondo assim, porque eu participo do sistema né, do INSS, né, da Previdência fechada por ser participante e da Previdência aberta porque tem meu filho. Então, eu tenho que acreditar no sistema previdenciário, senão eu estou perdido. Então, parte disso é uma educação financeira e previdenciária. Óbvio que tem países, vamos supor, os americanos, eles colocam a poupança dele na Bolsa de Valores. O brasileiro, ele sempre teve assim a ideia de ter poupança, investimentos aí, imóveis, por conta da nossa descendência portuguesa. Mas eu acho que a diversificação de investimentos da pessoa física, né, e analisando o portfólio pessoal, eu acho que a Previdência tem que fazer parte. Nós temos aí nos estudos, eu falei que eu fiz aquela overview de reformas previdenciárias, só para citar 3 países, Índia, China e Rússia, eles têm sistemas mais incipientes em relação ao que está no Brasil. O nosso sistema tem problemas? Tem, mas eles são administráveis. Então, eu acredito que os reguladores, entidades como o IPECOM, a academia, fazendo propostas, fazendo intervenções, eles vão transformar o sistema cada vez melhor. Óbvio que, já citaram aí, o Marcelo citou a questão dos controles internos, temos sempre que revisitar isso. E a questão ética, eu acho que o Amarildo, né, que está dentro lá do sistema do judiciário, essa questão ética, ela tem que ser exemplarmente um dirigente de um fundo de pensão que administra poupança de milhões de pessoas aí, o conjunto de dirigentes, eles têm que, se tiver um desvio ético, ele tem que ser punido exemplarmente. Então, eu acho que eu acredito no sistema, acredito nas pessoas, e o Brasil está passando por um processo de transformação. Então, a população vai entender isso, e o INSS, infelizmente, ele não tem condição de sustentar no longo prazo. Passa por uma previdência complementar. Se a Maria puder complementar com a visão dele sobre como a entidade de previdência pode oferecer essa segurança, o que pode ser feito para melhorar, transmitir essa ideia de segurança para os participantes. Sim, até como eu já tinha comentado com o Danilo no final da minha fala, e lá no começo da minha fala também, ou pelo meio da minha fala, eu toquei um pouco nesse ponto, dessas turbulências que a gente passou nesse período desse ano, foi um grande teste para nós lá da FUNPRESP. E até, eu digo para vocês, a gente tem assim uma proximidade muito grande com as associações de magistrados, os sindicatos, a gente sempre faz eventos em conjunto, sempre tem comissão, a gente tem comissão de juízes migrados na Justiça Federal e uma muito atuante na Justiça do Trabalho. E a gente reúne com esse grupo de juízes periodicamente, explicamos as situações e nenhum dos questionamentos que a gente teve nesse período veio desses grupos, que são altamente críticos, altamente qualificados e que se organizam para poder defender seus direitos. As pessoas entendem. Assim, eu digo com segurança, a FUNPRESP-JUDE tem condição, sim, de enfrentar, e a gente tem visto várias entidades maiores do que as nossas
que estão correndo atrás do prejuízo, ou algumas que são modelo. Por exemplo, você pega a Previ, a Previ ela é um modelo de governança para todas as demais entidades. E você tem aí entidades grandes que tiveram problemas, mas que estão superando isso também, fizeram os devidos expurgos. Eu acho que é a Previ que está sendo bastante atuante nesse cenário. E aquilo que eu falei, você não ter mais aquele comodismo do lucro fácil com a renda fixa, obrigou a que todo mundo se mexesse. E a própria fiscalização da Previc em cima das entidades está fazendo com que todo mundo se mexa também no sentido de se qualificar mais, de cobrar mais, e eu acho que transparência aí é fundamental. Agora, o participante tem que se interessar. O patrimônio é dele, ele tem que cobrar, ele tem que atuar, e as entidades, até por conta dos normativos agora recentes também, têm que ser cada vez mais transparentes. A gente fala isso com bastante orgulho, porque nós fizemos pesquisa recentemente e uma das coisas que foi ressaltada na nossa entidade é a transparência. Praticamente tudo que a gente faz é publicado no site. Inclusive, a fiscalização da Previc muito pouco nos demanda, porque quase tudo que eles querem procura no site e a gente coloca lá. Então, a gente age com transparência total. Eu acho que quando você atua dessa forma, você dá tranquilidade para o seu participante. Até porque aqui no Brasil é aquela coisa, né? Se está escondendo alguma coisa é porque tem alguma coisa errada. Então, se você não fez nada errado, não esconda, né? Até porque se não tem nada que vai expor a risco o negócio que você está realizando, não tem por que não publicizar. E a gente publiciza, a gente faz isso com bastante tranquilidade e acredita naquilo que a gente faz e as pessoas também acreditam. Eu acho que o sistema como um todo está crescendo, não só a gente acho que está dando um exemplo de que isso é possível e várias entidades estão indo no mesmo caminho também. Eu acho que o sistema é confiável, sim, e vai superar essa turbulência do risco, dessa exposição a risco aí, com bastante segurança, eu creio. Muito legal. Acho que, enfim, essas duas visões diferentes complementam aí o tamanho do desafio e que as entidades fechadas permanentes complementares estão aptas, estão maduras para lidar com eles. Uma outra questão que eu gostaria de sugerir que o Shediac começasse a responder e o Marcelo pudesse complementar é a seguinte: quando a gente fala em risco em investimento, em tomar mais risco de investimento, diversificar mais a carteira de investimento, de alguma forma estamos falando que estamos aumentando a nossa chance de perda, né? Nos expondo a eventuais perdas com objetivos de, no portfólio, gerar um resultado positivo, evidentemente. Vamos fazer uma carteira bem equilibrada, passando por processos decisórios bem organizados, documentados, tudo mais, mas é eminente, é mais presente numa carteira com maior exposição à renda variável, a chance de perda. Como podemos enfim, refletir sobre essa questão da perda, sob o ponto de vista dos gestores das entidades, né? Os gestores das entidades estão agora num momento muito difícil, num momento muito duro, que eles vão ter que se expor, eventualmente alguns dos ativos vão sofrer perdas, outros muito provavelmente vão compensar essas perdas, mas como lidar sobre isso do ponto de vista de estímulo, garantir um ambiente propício para esse estímulo dessa diversificação? Como que a Previc já refletiu sobre isso e como que a gente pode pensar isso do ponto de vista econômico também? Boa tarde, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Eu acho que a primeira questão, a exposição a risco, é claro, o risco está lá, então a perda é inerente ao processo, é um fator inerente ao processo. Só que existem formas diferentes de você correr o risco, né? Existe o risco que você pode correr sem saber que está correndo aquele risco, ou então risco por negligência, ou pode ser aquele risco que você sabe exatamente por que você está correndo aquele risco e quais são os fatores que você pode fazer para mitigar aquele risco, né? Então, o que a gente busca sempre no processo de diversificação e no processo de buscar ativos, vamos dizer, com maior nível de risco é a segunda opção. Ou seja, eu estou buscando esse ativo para compor a minha carteira em termos de diversificação. Primeiro, esse ativo faz sentido para a minha carteira ou ele não faz sentido para a minha carteira? Dado que ele faz sentido para a minha carteira, quais são os fatores, quais são os efeitos que podem acontecer caso ele dê errado, ou existe algum fatores que eu posso mitigar? Quanto desse risco eu quero incorporar na minha carteira? Como que eu vou fazer para poder diversificar essa carteira? Porque quando você fala risco, parece que a gente vai comprar, não, vou comprar agora, vou comprar todos os meus ativos num único ativo, sem dizer qual, né? Um ativo mais arriscado. É a estratégia mais qualificada ou eu teria que distribuir essa carteira em ativos diferentes, tentar fazer um estudo para saber qual é o grau de risco e como é que eu poderia fazer essa mitigação?
eu compro exterior, não compro exterior, eu compro FIP, não compro FIP, eu compro crédito privado, não compro crédito privado, em que quantidade. Então, o que a gente está dizendo na diversificação é ter esse processo bem definido internamente e como você vai correr esse risco nesse processo. Desde o início da análise até o seu processo decisório. E não simplesmente você correr o risco porque você tem que correr o risco, né? Então, você não tem um processo... aí que eu uso a fala da Marilda. Você tem que ter a responsabilidade nessa tomada de risco, né? E a Previc vê, normalmente, a tomada de risco faz parte do processo. O que a gente se preocupa é como que você está tomando esse risco. Esse risco está sendo tomado de forma consciente ou era simplesmente uma tomada de risco de forma sem uma análise adequada, né? Então, esse processo é que a Previc tenta verificar e incentivar que esse processo seja tomado de forma consciente, né? Então, não há problema na tomada de risco desde que ela seja consciente, ela seja de forma discutida internamente dentro da entidade. Eu posso complementar aqui, Gabriel? Bom, o Chirac colocou muito bem, o assunto é esse mesmo. O que eu adicionaria ao teu comentário, Chirac, seria que a preocupação do risco, a gestão do risco, ela começa lá atrás na formulação da política de investimento, na estratégia de investimento. Tá? Eu sempre uso dois termos, uma coisa é política, outra coisa é estratégia, as duas têm que andar juntos, mas aqui no Brasil isso, não existe esses dois documentos, é praticamente um documento só. Tá? Então, primeiro, qual é o risco que eu vou desenhar o meu portfólio, vou desenhar a minha política, eu tenho encontro um objetivo, tá? E eu falo isso para qualquer tipo de investidor, seja um investidor profissional, seja um investidor pessoa física, seja, enfim, um family office, seja um endowment fund, seja um pension fund. Todo investidor tem que ter uma coisa chamada objetivo. Não existe situação em que você chega numa farmácia e chega para o farmacêutico e me diz: o senhor me vê o melhor remédio? Isso não existe. Né? Mesma coisa em investimento. O investimento ele tem que ter um objetivo claro. Aonde que você quer chegar com esse investimento? Né? Qual é o teu target com relação a isso? Eu vejo bem, estou falando target, estou falando benchmark. Então, qual é o teu target? Qual é o teu cenário? Qual é a tua expectativa? Como é que você vai montar essa carteira? Isso dado, tá? O segundo passo é o seguinte: bom, eu utilizei uma premissa de que a Bolsa vai chegar a 150 mil pontos. Fiz todas as minhas análises, meu consultor lá de investimento me ajudou, os gestores, etc, etc. Perfeito. Você está convencido que esse é o caminho. Tá. O que pode mitigar o teu risco com relação a isso se ela não chegar aos 150 mil pontos? Né? Um exemplo bastante prático. Tá? Quem conhece um pouquinho de investimento sabe que fundo imobiliário e tesouro IPCA longo tem uma fortíssima correlação. Né? Então, se você tem uma carteira de tesouro IPCA 2050 e você acha que vai diversificar esse risco com fundo imobiliário, você está num baita de um problema. Né? E aí a diversificação ela tem que fazer sentido. O que eu escuto muitas vezes, você não, minha carteira está bem diversificada, né? Aí você pega a carteira da entidade, você abre, mas por que você comprou investimentos em floresta, né? Ah, não, porque a expectativa de retorno era muito boa, etc. Sim, mas dentro da tua política de investimento, dentro do teu cenário que você montou, o que isso... Eu não estou falando mal nem bem do investimento em floresta, tá? Pelo amor de Deus. O que isso tem a ver com... Isso está mitigando o risco de alguma coisa? Há muito tempo atrás, a gente sempre dizia que no Brasil 30% do investimento em bolsa era gringo. Né? Isso já se caiu por terra. Então, se você me diz o seguinte, olha, eu tenho um investimento de X% em bolsa e eu boto 0,30 em investimento cambial, porque é o meu hedge ali. Eu posso não concordar com o seu número, mas faz sentido. Né? Então, a diversificação ela tem que fazer sentido.
tem que ter uma lógica. E cada um é cada um. Um plano CD, como no caso aí o nosso colega, o Amarildo, que, enfim, é um patrimônio de 1 bilhão, mas é uma entidade que está começando. Ele tem uma realidade, né? Em comparação com uma entidade que tem um plano BD em runoff, fechado, saudado, a política de investimento é outra. A visão de risco, a necessidade, a forma como tem que visualizar o risco é outra. Tá? É a minha complementação aí, Shediac, aí na sua fala. Perfeito, Marcelo, concordo. Perfeito, muito legal. Infelizmente, a gente tem um tempo apertado para passar aí a bastão para o nosso próximo painel. Seria, enfim, uma delícia para todos nós que estamos assistindo a apresentação, aprofundar com questões em relação a todas as exposições de vocês. Mas, enfim, em nome de todos, agradeço, em nome do IPCOM também, Gabriel, a colaboração. Posso falar só mais um comentário? Tem uma pergunta que eu vi no chat, né? Em relação à responsabilidade de dirigentes. Eu queria falar para o torcedor que a gente está com uma consulta pública da Previc até o dia 23, que trata sobre habilitação de dirigentes no site da Previc, e que a condição que ele coloca realmente dentro da pergunta, isso é um comando da CNPC, tá? É uma pergunta sobre a habilitação de dirigentes. Então, ele está dizendo aqui, ó, vocês acham que, de fato, a legislação não exige certificação de posse do dirigente, onde somente um ano depois, né, a possibilitação será de certificação, muitas vezes a indicação patrocinada para o presidente do fundo, isso não é um risco? Na verdade, isso é um comando do CNPC, ou seja, a CNPC 19 trata desse assunto, que dá essa flexibilidade para você tirar a certificação do lado depois. É um assunto que pode ser debatido, não vou entrar na questão do risco, mas a gente tem caminhado sistematicamente para dar a habilitação, a certificação e a qualificação necessária aos dirigentes. Inclusive, estamos em consulta pública aí na nossa instrução que vai para regulamentar de novo a CNPC 29, então todas as contribuições são bem-vindas. Então, a gente tem trabalhado intensamente para dar qualificação ao mercado. Então, acho que é importante a qualificação técnica para todos os dirigentes. É só para deixar a pergunta ficou meio perdida aqui para ele não ficar sem resposta. Sim, eu também tinha até anotado aqui, lembrar o Gabriel da pergunta do Valdemir, lá do chat. E só fazer uma complementação rapidinha aqui, antes da gente terminar também, em relação a isso, em relação às ESIs, além da certificação, tem a habilitação. E no caso das ESIs, a habilitação é prévia. Então, essas 17 entidades que eu disse ali, sem que a Previc chancele antes, esse dirigente já não assume. Hoje, a certificação, por exemplo, a do ICSS, você certifica por experiência. Isso já foi modificado agora. Então, vai ser somente a partir de prova. Então, você vai subindo a régua e vai fechando os caminhos para você impedir que pessoas não qualificadas acessem ao sistema e possam administrar recursos de terceiros, talvez de uma forma não muito correta. Então, assim, eu acho que a gente está num processo evolutivo, acho que o Shediac colocou bem aí, e a gente tem, sim, como avançar nesse processo e aprimorar o sistema. Perfeito. Agradeço tanto ao Shediac quanto ao Amarildo pelo esclarecimento adicional. E eu acho que passo a palavra para o encerramento para o Danilo. Bom, excelente debate, né? Eu sempre já tive a oportunidade de participar de uma mesa já com o Amarildo e com o Shediac, a primeira oportunidade que eu estou tendo aí de discutir agora também com o Valdir e com o Marcelo. Foi um debate excepcional. Espero que a gente possa marcar um outro debate em breve para poder aprofundar mais o assunto. Para mim foi bastante enriquecedor, acho que bastante instigante. Pelas reações também do pessoal no chat, acho que também foi instigante e proveitoso para mais gente. Então, queria mais uma vez agradecer a participação de vocês, agradecer a parceria de sempre e colocar aqui o IPCOM sempre de portas abertas para vocês, para qualquer debate ou discussão, aprofundamento de estudos aqui que a gente possa estar desenvolvendo juntos, tá? Então, muito obrigado, viu, pessoal? Então, fica agora o convite para vocês poderem continuar acompanhando. Já tem um link aí no chat do próximo painel, que vai discutir a questão agora da previdência complementar no âmbito dos entes federativos. Então, muito obrigado. Então, continuamos com a gente aí no próximo painel. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Obrigado, até a próxima. Abraço a todos. Um abração, até mais. Abraço a todos.
Prazer, Até gente. mais. Muito bom aí. Boa tarde a todos. Ok, boa tarde.